extremamente importante que iniciou na semana passada, cujo título da nossa lição do trimestre é o Corpo de Cristo. Na lição passada nós vimos um pouco dos primórdios, da origem da igreja, do significado da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E hoje nós vamos tratar um pouco aqui das chamadas imagens bíblicas da igreja. E é interessante que durante toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, eles obviamente apontam para Cristo. E o interessante é que a igreja do Senhor, ela dentro do Novo Testamento principalmente, ela é tratada com algumas correlações, em algumas analogias. E é interessante que ele vai chamar isso de imagens bíblicas. E o interessante, irmãos, é que primeiro a lição ela foi dividida em 3 partes, como sempre ela é dividida, e cada parte vai tratar um pouco dessa visão da igreja. Tanto é que a primeira parte ela vai tratar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, tá? Aqui é interessante essa passagem, no item 1 da lição, porque ela vai tratar aqui a igreja como alguém que tem o relacionamento com Cristo. Para tanto, ele vai fazer uma analogia com a passagem em Efésios, como o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. No ponto 2, ele vai tratar de pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E aqui é interessante que vai tratar da geração eleita, do sacerdócio real, povo escolhido, tá? É bem interessante esse ponto também. E por fim, no item 3, ele vai explicar as imagens da igreja como uma habitação de Deus. E é interessante que a gente tem a imagem da igreja como um templo, e na verdade é um templo, mas não mais com aquela relação de santuário, um local físico especificamente. Tá? A gente vai aprender que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e quando 2 ou mais estiverem reunidos, obviamente ali se encontra a igreja, a eclesia, chamados para fora. E aí a gente vai perceber que nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo, ele é um templo para o Espírito Santo. O textuário da lição é: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. De fato, gente, é bem interessante porque essas analogias, que são feitas para retratar a imagem da igreja, elas remontam a gloriosidade que é a igreja do Senhor. E é importante que nós, que façamos parte do corpo de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, venhamos a preservar essas imagens dentro de nós, para que a gente possa entender a grandiosidade que é pertencer à igreja do Senhor. E quando eu falo a grandiosidade de pertencer à igreja do Senhor, não é apenas a um templo físico, mas é fazer parte daquela igreja invisível, como diz João Calvino, daquela igreja invisível que é reconhecida por Cristo. Que quando ele vier voltar para buscar a sua igreja, ele reconhecerá os seus. Porque a igreja visível, ela contém hoje o joio e o trigo. Se você olhar para a igreja física, ela contém ali pessoas que vão ser salvas e outras que não serão salvas. Em 1 João diz claramente que existem muitos no meio de nós que não são nossos. Essa é a igreja visível. Mas a igreja invisível não engana a Deus e nem tampouco ao noivo, que é Cristo. E aí então, quando nós estamos fazendo parte dessa igreja invisível e a gente começa a encontrar essas imagens que a Bíblia passa sobre o que é a igreja, nós começamos a ter noção do privilégio que é participar do corpo de Cristo. Então, no primeiro ponto da lição, ele vai tratar sobre as imagens que descrevem um relacionamento. E é interessante que a gente vai voltar agora para Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, Efésios 5, onde ele vai tratar aqui do seguinte, é o texto base, É a leitura bíblica em classe. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Interessante nesse versículo 32 que Paulo ele diz, grande é esse mistério. Porque quando a gente vai tratar da primeira imagem, aqui da lição, de a igreja como tendo um relacionamento com Cristo, Paulo ele está dizendo como esse relacionamento primordialmente ele foi firmado. O noivo, que é Cristo, ele entregou-se a Deus, para que, por meio do seu sacrifício, aqueles que nele crescem fossem salvos. E todos aqueles que creem em Cristo como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, pertencem a essa igreja que Cristo se entregou por ela. E é interessante que Cristo, ele amou tanto a igreja, que é o povo que compõe a sua igreja, e o objetivo é que ele tenha feito isso com o intuito de a igreja ser apresentada diante de Deus de maneira gloriosa, sem nenhum tipo de mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ora, nós temos um dono. A igreja do Senhor, ela tem um dono. Alguém que já se entregou por ela. Alguém que já a apresentou a Cristo sem ruga, sem mácula, de forma irrepreensível. Entretanto, nós, como aqueles que compomos a igreja, precisamos ter muito cuidado, porque o nosso relacionamento com o noivo, a igreja retratada como a noiva, que espera um noivo, é uma igreja sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Então, automaticamente, quando a gente olha para a igreja visível, nós temos ainda muita coisa a criticar, principalmente quando aqueles que compõem a igreja e dizem muitas vezes representar o corpo de Cristo não se comportam de forma compatível. Então a igreja do Senhor, ela deve alicerçar-se ou alicerçar a sua esperança tão somente em Cristo, que já se apresentou por ela e que velará por ela até o dia em que ele voltar. Então a igreja ela não precisa buscar alianças espúrias, na área política, na área econômica. Não, ela não deve se apegar a detalhes, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, já providenciou tudo. A igreja já foi apresentada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se nós voltarmos, por exemplo, para o livro de Jeremias, quando Deus escolheu o povo judeu, disse, olha, eu cuidarei de vocês. Entretanto, vocês abandonaram e abandonam muito fácil a mim. Foi que Deus falou para Jeremias, fale para o povo isso. Vocês estão abandonando a mim muito rapidamente. E o interessante é que Deus faz essa relação e diz assim, olha, vocês estão abandonando tão rápido, mas percebam, as pessoas que vocês conhecem de outras civilizações, elas servem a um Deus falso, mas eles nunca abandonaram o Deus falso deles. E vocês que servem ao Deus verdadeiro, facilmente o abandonam. E nós aqui, retratando agora para a igreja do Senhor, e Deus criticou e disse, olha, diga ao pessoal de Israel, que está se aliando aos egípcios, que está se aliando aos assírios, que essas alianças não é do meu agrado, porque vocês estão confiando em outras pessoas que não a mim. E aí Deus colocou esse povo em cativeiro, para que então o povo viesse a olhar novamente para ele, o remanescente.
E o mesmo nós podemos fazer na relação com a igreja do Senhor. Hoje, como a igreja santa e irrepreensível, a gente não precisa se aliar a qualquer tipo de gente, não precisa se aliar a qualquer coisa, sob medo ou sob perspectiva de algo, porque nós sabemos que Cristo é aquele que já se apresentou, já morreu pela sua igreja. Não há nada mais que nós possamos fazer a não ser crer somente nele e confiar que ele irá proteger a sua igreja até o fim dos dias. E aí, de repente, quando você coloca a noiva de Cristo, aqui no item 1, ele vai dizer, olha, a igreja é descrita como uma virgem pura, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, é como virgem pura, é usada com relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo a ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então é interessante que quando em 2 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele vai dizer, olha, a igreja, ela é apresentada como uma virgem pura. Isso é importante porque vai trazer uma imagem de castidade. Uma igreja que vai trazer a pureza e principalmente fidelidade. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é fiel somente a Cristo. Não há como ser fiel a Cristo e a alguém mais, porque essa virgem pura que é a igreja, ela é casta. Ela está esperando o noivo. E para esperar o noivo, a igreja passa e vai passar por algumas tribulações. Tribulações que eu digo, dificuldades aqui. E a gente já está passando por alguns tipos de perseguições. Mas o que Cristo diz é, não se preocupem. Nada disso que está acontecendo é novidade para Cristo. Mas o que Ele quer é tão somente que a igreja confie. Permaneçam castas. Não se aliem a quem a igreja tem princípios completamente diferentes. A igreja é pura. Porque puro é aquele que salvou a igreja. E a igreja tem que ser fiel a Ele. A igreja não pode ser uma igreja adúltera, que confia em outras coisas, mas somente confiemos em Cristo. A imagem da igreja é como a noiva, mas também é apresentada como a esposa. E qual é a função do homem para a mulher? E aqui Paulo diz, olha, homens, amem as suas esposas. Por quê? Porque Cristo amou a sua igreja. E isso para o homem é muito forte. E eu digo a você que está assistindo, hoje no mundo completamente individualista que nós vivemos, pergunte àquele que não é cristão, ou que diz ser cristão, mas pergunte se ele morreria pela sua esposa. Muitos vão dizer, jamais. Não, eu morro pelo meu filho, porque filho é para sempre, né? Não é isso que a gente escuta geralmente? Lê do engano, irmãos. Esposa é para sempre. Filhos são como flechas, como diz o Salmo. E Cristo diz, olha, amem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de morrer por ela. Cristo morreu pela sua igreja e você, homem, deve morrer, se preciso for, pela sua esposa. Essa é a visão bíblica de um relacionamento saudável. E aí as pessoas dizem, não, mas... Algumas pegam um trecho, mas a mulher diz que essa passagem é muito machista, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Submissa ao homem, a submissão está sob a missão. A mulher está sob a missão do homem, que é ser o cabeça. A mulher precisa entender que o homem é o cabeça daquele relacionamento, mas não um cabeça autoritário, um cabeça que se entregou pela esposa ao ponto de morrer por ela. Aí eu pergunto, uma esposa que vê no seu marido a hombridade de que, se possível for, ele é capaz de morrer por ela, qual é a esposa que não será submissa a esse homem, no sentido de entender que ele é o cabeça e que ela estará sob a sua missão, que é ser o cabeça do lar? É a mesma coisa como nós, como igreja,
não amaremos a esse Cristo que morreu e se entregou por nós? Foi assim que Cristo comprou o seu povo. E ele, como esposo, se entregou pela noiva, que é a igreja. Então percebe que Paulo até de grande é esse mistério. Tanto é que ele fala novamente, por isso que o homem deixará a sua mãe e o seu pai, se unirá a sua esposa e serão um só. E aí no final Paulo diz, grande é esse mistério. E depois a igreja ela é vista como um rebanho de Deus. Isso é uma metáfora, né, que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Então Cristo, quando veio e encarnou aqui na terra, ele disse para os seus apóstolos, né, que muitos não sabiam ouvir a voz do seu pastor, mas os seus iriam reconhecer. E a igreja reconhece a voz do seu pastor, que é Cristo. E foi assim, se a gente perceber durante a Reforma Protestante, né? Antes da Reforma Protestante, a igreja primitiva foi se desvirtuando ao longo, né, da história, e lá no século IV, quando Constantino ele transformou o cristianismo numa religião oficial, a partir daí começou-se então a desvirtuar-se a igreja primitiva. E as pessoas não reconheciam mais a voz do seu pastor. Elas achavam que podiam ser salvas mediante indulgência, elas achavam que poderiam fazer alguma obra para serem salvas. E aí, de repente, Deus, por meio do Espírito Santo, usou os reformadores para que a igreja pudesse ressoar novamente a voz do seu pastor, que é Cristo. E aqueles que são seus reconhecem a voz do seu pastor. E a partir da Reforma Protestante, né, aqueles, tá, que escutam e sabem ali que é a voz de Deus, que são o seu rebanho, escutam a voz do seu pastor. Então essa imagem também é importante. Nós somos um rebanho dele e como rebanho nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Então a igreja do Senhor é uma igreja que se apresenta como noiva, que é casta, pura e fiel, como uma esposa que espera o seu marido, que já morreu por ela, que se entregou por ela, e logo nós temos também que retribuir a esse amor, a essa fidelidade, a essa obediência. E a igreja também, como relacionamento, é um rebanho de Deus, e nós reconhecemos a voz do nosso pastor. No item 2, ele vai descrever aqui a imagem, né, que descreve a função da igreja. A igreja ela tem uma função, e aqui ele diz primeiro como geração eleita. Tá? Como assim geração eleita? Tá? Ele mostra aqui que Deus, em Jesus Cristo, ele adotou, não só ele chamou primeiramente os judeus, e pela rejeição, pela dureza de coração dos judeus, os gentios integraram o corpo. E hoje a geração eleita, ela é ou está espalhada por todo o globo, independentemente de raça, cor, etnia, tá? Sexo ou status social. Nós também, como igreja, somos o sacerdócio real. E é interessante que a Reforma Protestante, em 1 Pedro, né, na leitura que tem, que nós somos a geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real. Uma das reivindicações da igreja protestante é que não havia mais necessidade da existência do sacerdote para intermediar a relação do povo com Cristo, com Deus, porque Cristo seria esse sacerdote, e todos nós hoje temos livre acesso por meio de Cristo Jesus ao Santo dos Santos. Então a Reforma Protestante ela quebra, né, um pouco dos dogmas da Igreja Católica Romana, que até hoje vê, tá, o sacerdote, como o padre, como um sacerdote. Tanto é que na Eucaristia deles, né, quando, segundo eles acreditam, na transubstanciação, é necessário que aquele sacerdote, quando levanta, o padre, quando levanta a hóstia sagrada, e quando ele levanta o vinho e só ele toma, naquele momento, né, ele, o sacerdote, está transformando, né, a água, o vinho, está transformando aquele vinho no sangue e aquela hóstia no corpo, literal, na transubstanciação.
E aí a igreja, ela diz, olha, não necessita-se mais dessa visão de que nós precisamos de um sacerdote para intermediar a nossa relação, né, com Deus, porque Cristo, né, já rasgou o véu de cima a baixo e nós, todos que compomos a igreja, somos um sacerdote. Né? É uma nação santa, é um povo adquirido, como eu falei. A igreja é separada, é um povo que foi adquirido, foi comprado com o sangue de Cristo, não foi comprado por qualquer preço. Nós também temos uma função, nós somos o corpo do Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E é interessante que o corpo da igreja é formado pelos seus santos. Cada um é dado um dom para a edificação do corpo. É interessante demais, é muito lindo quando você olha na igreja e você vê cada pessoa com um dom diferente. Isso significa dizer que nós não deveremos nos orgulharmos dos dons que nós temos, porque foi Deus quem deu. E quando a gente olha para o outro na igreja, não desdenhemos do dom que a ele foi dado, porque não existe dom maior e dom menor, porque todos de uma certa maneira foram dados, não para a sua glória, mas para a glória de Cristo, para a edificação da igreja. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos viver em harmonia. É necessário que haja uma harmonia, né, com o corpo inteiro. Então, Cristo, ele é o cabeça da sua igreja. Nós somos um corpo dele e como corpo nós precisamos andar como ele andou, né? Nós precisamos ser santo como ele é santo. Percebe que é importante que nós vislumbremos essa imagem da igreja. E aí, por fim, a igreja também tem uma imagem que descreve uma habitação. A igreja é reconhecida como um santuário de Deus, tá? Mas é necessário que a gente lembre hoje que no Antigo Testamento, as pedras que edificavam, né, ali era o santuário onde Deus habitava, naquele local, para os judeus, né, especificamente. Mas lembre-se que com o Novo Testamento, nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo. E hoje, Cristo habita em nós. Mas lembre, não existe isso, porque eu sou a igreja. Não, nós somos igreja. Não tem como você ser igreja sozinho. Cristo habita em você. Você é um santuário de Deus. Mas nós precisamos ser igreja. E o corpo precisa estar junto. Por isso que é importante congregar. Tá? Mas quando ele fala aqui que o santuário de Deus, eu achei interessante que ele coloca aqui a igreja retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que guardar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo. E aí esse cuidado, gente, é um cuidado tanto interno quanto externo. Porque as pessoas imaginam o seguinte, eu sou templo e morada, vou cuidar apenas da minha parte interna. Eu vou cuidar da minha parte espiritual, mas você precisa cuidar da parte externa também. Atividades físicas são importantes, a alimentação saudável também é importante. Você está cuidando do corpo que Cristo lhe deu. Está cuidando do corpo que Cristo lhe deu. Então nós somos templo e morada dele. 2, casa de Deus. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Então, a casa de Deus é uma família. A igreja é uma família. Tanto é que em Atos, no capítulo 2, e você vai lendo o livro de Atos, os irmãos vendiam o que tinham para compartilhar com aqueles que não tinham. Eles se viam, de fato, como são, uma família. Tanto é que nós precisamos ter cuidado com essa individualidade da fé que vivemos hoje, onde as pessoas vêm para a igreja sozinhas, né? Ou vêm com a sua família e dizem, não quero ter relação nenhuma. Tanto é que você vai para algumas igrejas que é tudo escuro. Você não consegue nem ver o irmão que está do lado. Você não tem nenhum tipo de relacionamento na igreja. Você vai lá buscar, entre aspas, a sua bênção e vai para casa. É uma visão altamente individual. As pessoas vão para buscar a sua fé, para buscar a sua bênção. Não tem mais aquela visão de família, aquela visão de todo. A igreja é uma família.
por isso que é importante uma igreja ser uma igreja clara. Uma igreja em que eu consiga ver quem está do meu lado, porque igreja é isso, é relacionamento. Eu preciso ver o irmão, porque às vezes vendo o irmão que eu conheço há muito tempo, eu consigo pelo olhar saber que ele está passando por algum problema. E aí lá fora eu encontro com ele, converso, pergunto, irmão, eu estou percebendo você desde cedo, eu cheguei no culto, estou olhando para você, vendo que você está meio triste, o que foi que houve? E aí você chega numa igreja hoje, a igreja parece umas boates, tudo escuro, você não consegue ver quem está do seu lado. E aí você não sabe nem como é que está seu irmão, as pessoas chegam na igreja, você não sabe nem quem está sentando do seu lado. Quando termina o culto, todo mundo sai correndo, voando, você não consegue ver ninguém. Não tem-se mais visão de casa de Deus. A casa de Deus necessita de relacionamento. Fé é isso, relacionamento. Cristo quer que nós tenhamos relação com Ele, relacionamento, ao mesmo tempo que Ele quer que nós tenhamos entre si também relacionamento. É por isso que nós somos a casa de Deus. E aí no ponto 3, do item 3, o privilégio de ser igreja. Então, diante de tudo isso, nós precisamos ter a noção do que nós estamos integrando, gente. Nós estamos fazendo parte da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, do rebanho de Deus. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o santuário de Deus. Não é um privilégio ser relacionado com essas imagens e saber que nós somos isso em Cristo Jesus? Irmãos, a igreja reunida é propósito de Deus. Que nós tenhamos a ciência do privilégio que é compor a igreja do Senhor. Então, irmãos, eu oro, para que vocês nunca percam a noção do privilégio que é fazer parte desse corpo. Nunca pensem em ser desigrejados, como muitos hoje dizem, por se decepcionar com homens. Saibam, a igreja visível tem joio e tem trigo. Mas pode deixar que Cristo não se deixe escarnecer. Um dia, mais cedo ou mais tarde, aqueles que são o joio serão separados naturalmente. Mas que nós não percamos a essência da necessidade da comunhão que é estarmos aqui, juntos. Tire de si, eu sou igreja, nós somos igreja. Eu posso ser o santuário de Deus, sim. Mas para que nós sejamos igreja, eu preciso estar com o outro. Preciso compartilhar com o outro. Tá, irmãos? Então, eu sempre digo o seguinte, Dietrich Bonhoeffer, que é um autor alemão, ele diz o seguinte, muitas das pessoas idealizam a igreja. Idealizam que virão aqui e não serão decepcionados, idealizam que chegarão aqui e não terão muitas vezes algum tipo de desentendimento, e aí quando chegam, muitas vezes, Cristo não deixa que você tenha uma visão ideal. A visão real da igreja é essa, composta por homens, que muitas vezes vão se desentender, mas é que para que a misericórdia, a graça e o perdão dados por Cristo sejam nelas manifestos. Então, muitos, por idealizarem a igreja, se afastam dela. E aí, Dietrich Bonhoeffer, ele fala justamente o seguinte, olha, para que você não fique muito tempo idealizando, quando você entra na igreja, em algum momento vai surgir algum desentendimento natural. O desigrejamento não é uma solução. Porque você, quando fica desigrejado, é a mesma coisa de você achar que é perfeito demais para compor algo com pessoas imperfeitas. A igreja é composta por pessoas imperfeitas que estão buscando, por meio do Espírito Santo, serem aperfeiçoadas até o momento da glorificação. Então não nos iludamos. Na igreja haverá sim desentendimentos, mas nesse desentendimento um irmão libera perdão ao outro, misericórdia, graça.
Não existe coisa mais bela do que você, às vezes, se desentender. Não o belo de desentender, mas aí quando você vai na ceia, quando você escuta o pastor dizendo, olha, se alguém tem algum desentendimento, antes de ceiar, vá lá, dê um abraço no seu irmão. E quantas vezes você vê uma pessoa que tem essa coragem, essa humildade de chegar e ir lá e pedir perdão, é a coisa mais bonita, porque ali eu consigo ver o perdão que Cristo um dia concedeu para mim, pecador. Então a igreja ideal é aquela que está em sua cabeça, um dia ela vai lhe decepcionar. Mas a igreja real, que é aquela igreja que entende que é relacionamento humano, que muitas vezes haverá desentendimento, mas são nele que a graça de Deus será manifesta. Então entenda que, por mais que haja algum tipo de desentendimento, é um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. Que nós tenhamos sempre essa noção, irmãos, e oremos sempre, para que a igreja do Senhor não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhe sempre para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos vocês e que possamos passar uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.